Ok, agora é a parte de exercícios das funções recíprocas. A gente vai lembrar como que faz gráfico de função recíproca. Isso é super tranquilo. Então ele pede o seguinte para a gente. Primeiro faz o gráfico da f de x, para depois fazer o gráfico de 1 sobre f de x. Legal. Então ele pede para a gente começar com a x menos 3. Y igual a 1 sobre x menos 3. O gráfico da x-3, claro, é o gráfico da reta y igual a x, a bissetriz, e você desce 3 unidades. No décimos, é facinho de ver isso, né? Então, para fazer o x-3, a gente começa com a reta y igual a x. E desce 3 unidades. Faz x-3, beleza. Ok. Agora ele quer saber como que é a 1 sobre x-3. Vamos lembrar o seguinte. A gente tem uma raiz aqui em x igual a 3. Essa raiz, ela vai virar uma assíntota, né? Então isso aqui, deixa esse pontinho aí, né? Vai virar uma assíntota. Eu vou marcar esse ponto, x igual a 3. Vou marcar essa reta, né? Deixa essa retinha aí. X igual a 3. X igual a 3. Beleza. Antes do x igual a 3, você tem... a função está tendendo a zero. Então a nossa assíntota vai ir para menos infinito. E depois do 3, ela vai estar vindo do mais infinito. Agora, a recíproca, ela tende a zero quando o x tende a menos infinito. Por quê? Porque a nossa função tende a menos infinito. Então, vamos anotar essas coisas. Né? Baseado no gráfico, a gente pode fazer várias observações. Né? Primeiro, para A. X igual a 3 é assíntota vertical. Por quê, né? Porque 3 é raiz de f. O que mais? A gente também consegue dizer que como a f de x vai assumir valores muito grandes, né? Ela vai para infinito, quando x vai para infinito, a 1 sobre f vai para zero. Né? Então, y igual a zero é assíntota horizontal. Porque no infinito a f vai para mais infinito. É a função x menos 3. Isso dos dois lados, né? Porque ela vai para menos infinito de um lado e para mais infinito do outro. Ok, então... e tem algum axis intercept. Ela vai cruzar o eixo, né? Quando o x é igual a zero, a x menos 3 vale menos 3. E a nossa função vai valer menos 1/3. Então vamos dar uma olhadinha, vamos voltar para o décimos, e agora eu vou fazer o gráfico da 1 sobre x menos 3. E ela tem essas propriedades que a gente estava dizendo. Tem todas essas propriedades. Ela vem do menos infinito, aqui. Aqui ela vai para mais infinito. E ela vai a zero. Né? O zero é uma assíntota horizontal também, y igual a zero. Legal. Outro jeito de fazer 1 sobre x menos 3, né, que é um jeito mais fácil, em vez de pensar como o exercício mandou, a gente começa com a 1 sobre x e a gente desliza o gráfico da 1 sobre x para frente, né, 3 unidades para frente. Por quê? Porque você somar, né, você fazer x menos 3 é deslocar para frente. Então vamos lá. X menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Ok. Então esse é um outro jeito de chegar em 1 sobre x menos 3, tá bom? Pode ver que dá a mesma coisa, olha só. Aquela reta azul está ali embaixo. Beleza? Então, aí desse jeito a gente consegue resolver os outros, né? O A2, o B1, o B2, é igualzinho, é muito parecido. Estou interessado em fazer agora o C, o C1 e o C2. Beleza, primeiro o C1. A gente tem o 1 sobre x².
esse gráfico, inclusive é bom a gente saber de cor, tá? 1 sobre x². Mas, bom, o x² a gente sabe, todo mundo conhece o x², né? É a nossa parábola ideal, o x². Só a parábola mais conhecida de todas. Tá aí, x². O recíproco do x², bom, ele é sempre positivo também, né? Porque o x² é positivo e o inverso de um número positivo também é positivo. Então a gente vai ficar aqui, ó, preso no nesses quadrantes, no primeiro e no segundo. Não vai sair daí nosso gráfico. O que mais? O zero é uma raiz do x². Então, x igual a zero, o eixo y vai ser a assíntota vertical do nosso gráfico. Então, ele vai, as duas vão estar indo, como os valores são positivos, vão estar vindo do mais infinito. Ele vai fazer assim, né? Essa vai ser a ideia. E como o x² vai para infinito, né? Tanto no mais infinito quanto no menos infinito, a recíproca dela vai para zero. Então, 1 sobre x² é essa aqui em roxo, que tem essas características. Ela não intercepta nenhum eixo, né? E as assíntotas são o eixo y e o eixo x. É super útil conhecer, tá? Essa é um outro tipo de hipérbole, 1 sobre x². Ok, então... e aí ele pede depois para a gente fazer 1 sobre x menos 1 ao quadrado. O x menos 1 ao quadrado, a gente pode pegar essa aqui e deslocar uma unidade para frente, né? É essa outra em pretinho aqui. Ela é uma unidade para frente dessa que está em roxo. Legal. Então é assim que a gente resolve um exercício de recíproca, né? Vamos dar uma olhadinha agora no próximo exercício. Ele deu o gráfico da f e ele pede o gráfico da recíproca. Deu 2 itens aí para a gente fazer, o b e o c, e a gente vai fazer os dois. Vamos tentar fazer os dois, né? Para essa b, a recíproca, né? A função f, ela tem uma assíntota em y igual a 5. A recíproca vai ter uma assíntota em y igual a 1/5. Então ela vai estar vindo de 1/5. Vamos lá. Então a recíproca, ela vai vir do 1/5. O menos 1 é a raiz da f. Então deixa eu fazer o seguinte, para simplificar a nossa vida. Deixa eu escrever esse gráfico aqui da B, grandão, para vocês verem assim um pouquinho maior, né? Assim é mais fácil de enxergar. Pronto, é dessa recíproca aqui que eu estou fazendo o gráfico. Então, em 1/5, né? Vamos supor o 1 deve estar aqui. Então, 1/5 deve estar aqui, mais ou menos. Essa é a assíntota horizontal da nossa função. Vou fazer uma reta pontilhada para a gente. Legal, a assíntota horizontal. E aí, o que acontece com a f? Ela só diminui de valor a partir do 5, né? Isso quer dizer que a recíproca só vai crescer de valor a partir daí. E bom, o menos 1 e o 3 são raízes da minha função. Então, eles vão ser assíntotas verticais da recíproca. Vamos lá. Deixa eu... Assíntota vertical e assíntota vertical no 3 também. Legal. E quando x igual a 0, a minha recíproca vai valer menos 1 sobre 2. Se aqui está o menos 1, ela vai estar aqui no menos 1 sobre 2. Esse é o valor da recíproca aqui. E o que mais? Quando eu estou passeando aqui, chegando no menos 1 por valores menores do que menos 1, minha função é positiva e ela está tendendo a 0. Então quer dizer que a minha recíproca ela vai para mais infinito. Por quê? Porque a função é positiva.
Então, a recíproca, nessa parte, ela vai fazer alguma coisa assim, com a assíntota ali. Agora, quando a função é um pouquinho maior do que menos 1 e está tendendo a menos 1, ela está tendendo a 0, mas por valores negativos. Então, minha recíproca vem do menos infinito, e atinge o menos 1 meio lá no x igual a 0. E depois ela vai para o menos infinito de novo, né? Ela vai para o menos infinito de novo. Por quê? Porque quando tende a 3 por valores menores do que 3, a função é negativa. Ok. E por último, a gente tem essa parte aqui, né? Claro, ela vem do mais infinito, porque a função é positiva e está tendendo a 0, né? E ela tende a 1/5. Essa assíntota aqui é o 1/5, 1 sobre 5. Ok, então isso ilustra esse processo de encontrar a recíproca. A C é muito parecida, então eu vou pular e a gente vai dar uma olhadinha nesse exercício aqui. O gráfico representa a g de x. Então vou dar um zoom para vocês verem a g de x. Olha só a g de x, a carinha dela. E ele pede para a gente desenhar o gráfico da recíproca, tá? O gráfico da recíproca. Ok. Para fazer o gráfico da recíproca, o que eu vou fazer? Eu estou vendo que a minha g de x, ela tende, né, a 0. Ela tende a 0 quando x tende a menos infinito. Então, vamos lá. No menos infinito, o que acontece com a g? O que vai acontecer com a 1 sobre g? A g não tem raízes, né? Mas ela tem assíntotas verticais. No 0 menos, no 0 mais e no 2 menos e no 2 mais também, né? E no mais infinito ela vai para 0. Então vamos marcar o comportamento da g. No menos infinito, ela tende a 0 mais. Então a 1 sobre g vai tender a mais infinito. No 0 menos, né? Quando ela está tendendo a 0 menos, ela está indo para mais infinito. Então a 1 sobre g vai tender a 0 mais, por valores positivos. Quando a g tende a 0 mais, ela está tendendo a mais infinito também. Então minha recíproca vai tender a 0 mais também. No 2 menos, o 2 por valores menores do que 2, ela está tendendo a mais infinito também. E no 2 mais também, né? Então aqui vai ser 0 mais e 0 mais. E no infinito, a nossa g vai para 0. E a 1 sobre g vai ter que ir, então, para mais infinito. Ok. Agora é só fazer esse gráfico, né? Mais fácil falar do que fazer. Mas, no 1 elas se interceptam, né? Nos pontos que o y vale 1. Elas têm o mesmo comportamento aqui. Então, a minha função está indo para infinito. A recíproca. Aí perto do 1, né, ela cai para 0, ela chega perto de 0. Aqui é bolinha aberta, apesar dela tender a 0. Ela sai do 0, atinge esse máximo, e depois ela tende a 0 de novo no 2. E ela vem para cá, e depois vai para infinito. Legal. Então, essa é a ideia para fazer a recíproca dessa g. A gente vai analisando todas as informações que a gente tem sobre assíntota, sobre raiz, sobre valor no y, para poder desenhar, para poder esboçar o gráfico da nossa recíproca. Beleza. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é sobre funções
pares e funções ímpares. E os próximos exercícios todos são sobre esse assunto. Então, eu vou encerrar o vídeo sobre função recíproca aqui. E a gente, no próximo vídeo, a gente vê essa história de função par e função ímpar.